Mas eu quero contar uma história de um menino pobre numa cidade do interior de 4.000 pessoas que na década de 80 não tinha televisão em casa. Este menino pobre também não tinha chuveiro em casa. Esse menino pobre não tinha mesa em casa. E esse menino pobre, ele era um menino muito curioso, saudável, gostava de estudar, era tido como inteligente pelas professoras. E rememorando a história deste menino pobre, hoje eu fico pensando quantas distrações uma criança tem. E na verdade, qual é o desafio de quem é pai e mãe para cuidar de uma criança hoje em dia, com todo esse aparato tecnológico que aí está. Tem. Não sou contra isso, é apenas uma observação corriqueira. As crianças de 7 anos, muito provavelmente, irão saber moldar todo o celular, ajustar o horário lá no aparelho de DVD. E para quem já passou dos 30, está chegando aos 40, eles nos acham verdadeiros dinossauros e não entendem como nós não conseguimos esses aparatos mais tecnológicos. Bem, mas esse menino pobre, esse menino que eu conheço, a rotina dele era estudar da primeira à quarta série, quando se transformou no queridinho das professoras. Gostava de jogar futebol. E aí ele tinha vários problemas com a sua mãe, porque nessa cidade pequena havia um barranco, um morro com terra vermelha. E ali os meninos, reunidos com traves de bambu, e a pelada fervia, o pau comia. E nas primeiras tardes, noites que eu cheguei em casa, que esse menino pobre chegou em casa, teve um problema muito sério, porque ele veio vermelho da cabeça aos pés, E naquela época idílica, tanto o pai quanto a mãe podiam bater no menino pobre, E dado uma ética na pancadaria, não batia na cabeça nem nas costas, mas a bunda do menino pobre, as pernas do menino pobre sofriam bastante. E hoje eu entendo essa história do menino pobre, porque realmente, para esquentar a água no fogão de lenha, para tirar aquele barro todo, então você imagina que a mãe do menino pobre ela sofria bastante com isso. E conversando depois com esse menino pobre, eu percebi algo muito interessante. Quando apanha, e bem-vindo a essa época em que a mãe e o pai podiam bater no filho, podiam educar o filho, o menino pobre ficava moado, ia para a escola no outro dia, almoçava e ficava anjinho até 3 da tarde, 4. Aí passava um coleguinha descendo com a bola, que era uma bola cascuda e tal, Aí descia o segundo, aí descia o terceiro. Quando você via, o menino pobre já estava lá no meio e começava todo o processo novamente. Só que neste período, neste intervalo, eu fiquei sabendo dessa história que esse menino pobre, ele brincava, apanhava da mãe e do pai, mais da mãe, mas ele estudava, as lições para ele não eram assim muito difíceis, e ele começou principalmente quando foi para a 5ª série, mudou de escola, ele encontrou nessa escola, nessa cidade pequena, uma biblioteca. E ali ele entrou pela primeira vez, ele nunca tinha visto aquele oásis literário, e ele ficou imbuído, de ver aquelas ilustrações, aquelas brochuras, Só um minutinho. Adriano, por favor, fique à vontade. Tem um espaço aqui que reservei especialmente para você, na frente, não foi, gente? Então.
Helena, seja bem-vinda, por favor. Bem, voltando. Naquele oásis, este menino pobre me confidenciou que o primeiro livro que ele pegou foi O Patinho Feio. E leu, levou para casa, fez a primeira ficha na biblioteca da escola, e dali o segundo livro foi O Soldadinho de Chumbo. E aí, da bela adormecida e tal, e aí a coisa foi pegando um ritmo e este menino pobre começou a ler as obras do Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra. Então, naquela época, o menino pobre não tinha televisão, via filme uma vez por semana e olha lá, via televisão, olhar quando desce, na casa da tia, na padaria dessa cidade pequena. Então, lendo Júlio Verne, francês, ele começou a imaginar, assim, opa, a Ilha Misteriosa. Então, você lia, e esse menino pobre me confidenciou, ele ficava imaginando como seria as 80 dias de viagem de balão, 20.000 léguas submarinas, o que era o submarino. E naquela época o menino pobre não tinha Google para pesquisar. Era até mais dramático, porque não tinha internet. Era surreal, porque não tinha computador. Então você imagina que realmente éramos, eu sou contemporâneo deste menino pobre, e nós éramos dinossauros, né? Realmente pessoas do outro século. Bem, domingo eu estava me inspirando para falar, para conversar sobre este livro, e fiquei imaginando o que falaria para vocês. Eu não gosto de falar com a razão, prefiro deixar o coração fluir ao falar, enfim, passar. E foi no Facebook que eu me inspirei, porque eu vi que algumas pessoas haviam trocado as suas fotos em homenagem ao Dia das Crianças, fotos de crianças, e eu achei muito pueril, achei muito bonito. E eu fiquei imaginando assim, em cada foto daquela, a história que tinha. Eu tenho poucos registros, né, de fotos da infância. Também vi sua foto, viu? Você está comportado? Bem, e fiquei imaginando que quer coisa mais pueril do que falar sobre crianças. E a minha preocupação onde vem daí? Não é uma crítica às redes sociais, a essa tecnologia que nós temos hoje, até porque eu sou beneficiário dela, profissionalmente, pessoalmente, é um entretenimento para mim. Eu amadureci com relação a isso. Mas eu fico imaginando onde está o tempo para a criança ler. Como você faz ser atrativo um livro para uma criança? E eu acho totalmente normal que as crianças tenham total ojeriza por aquilo que é livro, porque tudo é muito colorido. Quero observar algo que me chamou muito a atenção. Eu estava no banheiro, tomando banho, e eu vi a quantidade de imagens socadas que a televisão joga em cima do telespectador, porque a televisão na sala estava ligada. De longe, você percebe, é brutal, pá, é pá. Só que quando você está ali, você não percebe. É muito jogo de cores, de luzes, para quem sabe um pouco de neurolinguística, sabe de processos, realmente algo pernicioso demais. E na verdade eu faço isso. Ontem eu fiquei assistindo futebol, assisti 2 partidas de 7h20 à meia-noite. Falar nisso, o futebol é para o homem o que a novela é para a mulher, sem preconceito, porque as mulheres, do mesmo modo que assistem, né, a novela das 8, que começa às 9, elas pegam o jornal para ler o que vai acontecer na novela, aí ela fica sabendo o que vai acontecer na novela, tal, bacana. E os homens, nós, né, seres tão evoluídos, nós fazemos bem melhor. Nós assistimos todos os jogos agora, né, do campeonato russo ao campeonato ucraniano, a Série B do Paulistão,
a partida sub-20 entre Avaí e Bahia, assistimos o jogo do time do coração, torcemos contra o time. Quando você está quase entupido de futebol, o que você faz? Você vai assistir a mesa redonda. É sério, aí lá estão falando tudo a mesma coisa, aí passa o lance, você vê o gol, né? Então, realmente não é muito sadio, mas enfim, fazemos isso. Mas hoje eu fiz esse teste também, entrei, deixei a televisão e fiquei imaginando e percebendo a quantidade de, brutal, de cores e passa aquele piscando, parece uma coisa assim. Tem um filme da década de 80, eu não sei o nome em inglês, mas era um fenômeno que a televisão, eu sei que é bom. Isso, fenômeno, né? Me parece que ele sugava a pessoa assim, né? Então nós vivemos esse processo e não sabemos. Bem, por favor, fique à vontade, Natália. Eu quero dizer sobre este menino pobre, eu acabei perdendo um pouco eu acabei falando, este menino pobre sou eu. E na verdade, eu fico imaginando o seguinte, eu estava rememorando, que bênção eu tive, que bênção, sabe? É fortuito o que aconteceu comigo, é muito fortuito, é muito bom. Eu nasci numa época boa, eu nasci numa cidade boa, eu nasci com pessoas boas, eu nasci onde o fora da lei era apontado, eu nasci onde droga não rolava, eu nasci onde a gente tinha um quintal, o quintal era a cidade, caramba, e você estava ali. Eu sou contra isso? Não sou. Eu sou contra a tecnologia? Não sou. Bem, aí domingo me deu uma sessão nostalgia, né, como vocês podem ter percebido. E eu fui descobrir, viu, Andréia, que quem me ensinou a gostar de Chaves foi você, do SBT. Outra coisa, em Rio Espera, uma coisa maravilhosa. Pegaram 2 excelentes canais de televisão, Globo e SBT. Futebol era um jogo por semana na TV. Então você tinha, né, tempo aí para fazer outras coisas. E nessa sessão nostalgia, eu entrei no YouTube e comecei a ver algumas coisas da década de 80. E me assustei tremendamente com algumas coisas que eram tão pueris. Eu fui assistir alguns quadros do Fantástico